só depende de nós. Oi, gente. Hoje eu queria falar um pouco sobre vergonha. Porque outro dia eu me dei conta de que eu tive tanta vergonha na minha vida e a vergonha me fez perder tantas oportunidades. E eu fiquei pensando, poxa, se alguém tivesse me explicado o tanto que eu perco com a vergonha, será que eu não teria lutado um pouco mais contra ela? Eu não teria sido um pouco mais corajosa e deixado a vergonha de lado? Bom, vergonha, né? Por que a gente sente vergonha? Eu acho que geralmente a gente sente vergonha quando a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem medo do que o outro vai pensar. Ter medo do que o outro vai pensar é uma coisa que ia ser bem complicada, né? Porque ninguém tem controle sobre isso. Então, o ideal seria que a gente não tivesse medo do que o outro fosse pensar, né? O ideal era que a gente fosse a gente mesmo e pronto, se assumisse daquele jeito, com todas as nossas imperfeições, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, quando eu era criança e, por exemplo, eu estava na aula, às vezes eu ficava segurando o xixi porque eu tinha vergonha de pedir para sair da sala. Aí eu tinha vergonha, às vezes, de fazer pergunta. Eu tinha vergonha de que as pessoas pensassem que minha pergunta era uma pergunta idiota, todo mundo sabia a resposta menos eu. Então, inúmeras vezes eu deixei de fazer pergunta na aula. E aí eu me perguntei outro dia, eu falei, poxa, quanta coisa eu poderia ter aprendido e eu deixei de aprender por pura vergonha. Sabe que é até dolorido pensar nisso? Porque, poxa... E aí eu vou além. Nossa, já fui apaixonada pelos meninos e daí eu não me declarava por vergonha, né? Nesse caso, a vergonha ainda vinha associada ao medo de ouvir um não, né? Ao medo de não ser recíproco. Mas o sentimento inicial é vergonha. A gente tem vergonha de falar para os outros que a gente gosta deles. Não é vergonha, né? Por que ter vergonha de algo assim? A gente não precisa ter vergonha de gostar dos outros. Poxa, eu gosto. Se ele gosta ou não de mim é outro problema, né? O que vai acontecer depois disso é outra questão. Mas vergonha. E aí, assim, é isso. Já fui a festas em que eu tive vontade de dançar e não dancei por vergonha. Já tive vontade de cantar e não cantei por vergonha. Já tive vontade de participar de eventos e não participei por vergonha. Já tive vontade de conhecer pessoas. Sentava, às vezes, do lado, no ônibus, no avião, no que fosse, em qualquer lugar. Tinha vontade de conversar e não conversava por vergonha. E por aí vai, né? Quantas oportunidades a gente não perde na vida por vergonha. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas não... hoje, quando eu olho para o meu passado, eu falo, por que eu tive vergonha disso? Quando eu lembro da minha infância, eu lembro que eu participei de uma festa junina e tinha uma dança. E durante uns 2 anos seguidos eu escorreguei e caí. Eu lembro que eu senti uma vergonha absurda por ter caído. Até hoje eu tenho vergonha de cair. Mas quando eu paro para pensar sobre isso, eu percebo que não tem sentido. Eu falo, gente, quem não cai na vida? Todo mundo cai em algum momento. Cair faz parte da vida. Por que ter tanta vergonha? Qual é o problema de cair? Tudo bem, caiu? Levanta. Levanta e segue em frente. Até a Lady Gaga falou sobre isso no discurso dela, né? Então, assim, qual é o problema de cair? Mas tá lá na minha história.
E eu tive essa vergonha. Eu tinha vergonha, às vezes, de falar em público, medo de gaguejar. Se eu gaguejasse, nossa, e se eu travasse, não conseguisse falar? Ué, qual é o problema? Qual é o problema de ter um branco? Isso faz parte. Deu branco, depois vai lá, tenta de novo, né? Haverão outras oportunidades na vida. Mas não, a gente deixa a vergonha ir tomando conta da gente e ir minando a nossa vida de uma maneira que, de repente, a gente está preso dentro de si mesmo por causa de vergonha. Uma vergonha que é imaginária. Porque eu acho que não existe uma pessoa no mundo que nunca passou vergonha. Qual é o problema da gente estar vulnerável, né? A vergonha não deixa a gente se jogar na vida. Não deixa a gente conhecer experiências novas. Não deixa a gente viver de verdade. Então eu tenho me policiado. Quando eu vejo que eu tô com vergonha, eu falo, não, isso não faz sentido. E eu vou lá, enfrento a vergonha com coragem e me arrisco. E sabe que às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes é mais ou menos. Mas a sensação no final é sempre melhor. É sempre melhor do que quando eu me escondo atrás da vergonha e me fecho. E aí eu vivo a dúvida, como teria sido se eu não tivesse tido a vergonha? Isso sim é difícil. Então fica o convite para vocês. Enfrentem a vergonha e vivam de verdade daqui para frente. Só depende de nós.